Bíblia, que é muito conhecida e reflete o dom de Deus, reflete o dom que Deus tem, primeiramente a cada um de nós. O texto está em João capítulo 3, versículo 16, talvez você nem precise abrir a sua Bíblia, porque é um texto bem conhecido, e ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o texto começa colocando o porquê, a razão de Deus, né? E Deus amou o mundo, que deu. E esse deu é dádiva, é presente, é dom. E se você pode falar assim, qual foi a primeira dádiva para o ser humano, né? Qual foi a primeira dádiva, o que Deus deu primeiramente ao ser humano, nós podemos falar que foi seu Filho unigênito. E para que Deus deu? Porque Deus tem esse dom, e esse dom se manifesta de uma forma tão grandiosa, tão forte, tão fenomenal, que reflete o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? O amor. O caráter de Deus é o amor. E o amor do caráter de Deus se reflete no ato dele dar. E esse é o dom de Deus. Deus deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito não tem a ideia de somente único, como a gente prega. Você pode ver que o seu unigênito aí está em letra maiúscula, e a ideia de colocar unigênito aqui, não só a ideia de único, mas assim, de exclusivo, de somente Ele, o tudo que Ele tinha, o maior do que Ele tinha. Deus tinha anjos, Deus tinha arcanjos, serafins, afins, não afins, Deus tinha tudo. Mas a Bíblia diz que Deus não deu um anjo, Deus deu o único, o unigênito, o único do mesmo gênero dele, o único do mesmo. Os anjos não são os mesmos gênero de Deus, mas Jesus é unigênero, unigênito de Deus, e Ele deu a cada um de nós. Sabe por que Ele deu? A Bíblia diz: para que todo que nele crê não pereça. Talvez você esteja perecendo, talvez você esteja vivendo um momento, a palavra perecer é sofrer, você está vivendo um sofrimento, uma agonia na sua vida, e você está perecendo no sentido assim. A palavra perecer não quer dizer que você tem um problema, mas a palavra perecer quer dizer que você está sofrendo continuamente. Isso é perecer, quando você sofre continuamente. Se você sente que você está sofrendo continuamente, foi por isso que Deus manifestou o dom dele. Com isso revela o caráter dele, que é o caráter do amor. E o dom dele foi dar, e dar o melhor, o do mesmo gênero dele, o unigênito dele, Jesus Cristo. Que presente, que dom, que graça. Deus não deu qualquer anjinho para você, não. Ele deu algo muito especial. E isso revela esse caráter de Deus. Qual é o caráter? De novo, a Bíblia nos revela: o caráter de Deus é o seu amor. Se tem alguma coisa que revela maior Deus, né? Deus é bom, Deus é fiel. Tem muita gente que prega sobre isso, né? Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo. Mas se talvez Deus pudesse escolher entre talvez bilhões, trilhões, infinitas características dele próprio, eu creio que ele gostaria de ser conhecido como Deus do amor. E a Bíblia diz: Deus amou. Deus não diz que Ele vai amar, Ele diz que Ele já amou. E
Esse amor foi revelado através dele dar o seu Filho. E dar o seu Filho para todos aqueles que estão perecendo. A palavra perecer, como eu já coloquei para vocês, tem essa conotação, não de eu estar vivendo só um momento difícil. Eu estou vivendo difícil. Eu estou vivendo na dificuldade. Eu estou vivendo num dilema na minha vida. Então foi por isso que Deus deu Jesus Cristo. Veja de novo. Porque Deus amou o mundo. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna não tem a ver só com salvação, mas tem de você começar uma perspectiva de vida no presente momento que lhe mostra que você tem todo um viver com Deus. De que forma? Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho, e você pode ver que Filho está em letra maiúscula. Por quê? Porque Deus não tinha outro filho. Era o único Filho. E por isso que era um grande presente. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Quando a gente pensa assim, Deus enviou o seu Filho ao mundo, dá a impressão que ele veio numa espaçonave e desceu no mundo. Quero dizer para vocês que o mundo não é o planeta Terra. A palavra mundo aqui, como muitos imaginam, que é o planeta Terra. Seria muito pouco imaginar que Deus fez um sacrifício tão grande só para o planeta Terra. Então o pastor acredita que Deus quer salvar os ETs também? Ó, se existir, Deus quer, viu? Pode ter certeza. Eu não sei se existe ou não, mas se existir, Deus também quer salvar os ETs. Mas a palavra mundo não tem a ver com sistema, com planeta, mas a palavra mundo tem a ver com a dimensão que vivemos. A dimensão de mundo, de existência, não de sistema, de planeta. Então, quando diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi ao planeta Terra, mas foi a esse sistema em que vivemos. Esse mundo em que vivemos, essa forma de existir que vivemos, que nos faz sofrer, que nos faz perecer. E Deus enviou Jesus não só ao planeta Terra, mais do que ao planeta Terra, a esse sistema de mundo sofredor, não para condenar o mundo. Interessante isso. Deus não enviou para condenar, porque Ele não precisava enviar Jesus Cristo para condenar. Ele só precisava apertar um botão, se existisse botão. Né? Ou ele precisava só estralar o dedo, se ele tivesse dedo. Ou ele só poderia usar uma palavra, não exista mais, e não existiria mais esse mundo. Mas ele não mandou para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Interessante. Deus mandou Jesus Cristo para este mundo, não para condenar este mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Uau, como vai acontecer isso então? Como Deus vai salvar esse mundo? Como o dom de Deus de dar vai fazer com que esse mundo seja salvo, resgatado, esse sistema que vivemos, que nos faz perecer, sofrer, agonizar, e que Deus não quer destruir, nem condenar, mas quer salvar. Como isso vai acontecer? O versículo 18 nos diz: quem nele crê não é condenado. E aí mostra que o mundo somos nós. Nós fazemos parte desse mundo que Deus quer salvar, porque somos nós que criamos
esse sistema, essa forma de existir. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então esse mundo é salvo quando eu e você cremos em Jesus Cristo, como único Filho de Deus enviado para a nossa salvação. Você quer salvar esse mundo? Para salvar esse mundo, a Bíblia nos orienta que a primeira coisa é crer em Jesus Cristo. Se você quer se salvar deste mundo, e que mundo é esse? Mundo tenebroso, mundo que está perecendo, mundo que vive em sofrimento, você só precisa crer. Tão simples, tão fácil. Sabe por que é tão simples e tão fácil? Porque quando você ganha um presente, você ganha. Não é uma coisa complicada. Olha, eu vou te dar um presente, mas você vai ter que achar ele na estrela tal, fazer isso, escavar, andar tantos passos. Quer dizer, não existe um mapa secreto para presente. Presente, é dado. Por isso que Deus nos deu, é um presente, e por isso que é simples. Um presente é simples. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então tem pessoas que querem complicar o presente, querem complicar a salvação, querem complicar o receber de Deus, e querem inventar coisas mirabolantes, coisas sofisticadas, coisas complicadas. Eu digo para você que esse não é o caminho de Deus presentear. Quando Deus nos dá um presente, Ele nos dá. Ele não faz mistério, Ele revela o mistério. E eu só tenho que crer. Mas quem não crê já está condenado. Mas quem nele crê não é condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o versículo continua: este é o julgamento. E a palavra julgamento não quer dizer que Deus está sentado numa mesa de juiz e está julgando. Mas a palavra julgamento tem a ver com decisões, e essa é a decisão. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, o sofrimento, o padecer, e não a luz, que é Jesus Cristo, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Talvez você veja até aqui hoje porque você é uma pessoa primeiramente inteligente. Só o fato de você visitar a nossa igreja, você já é uma pessoa muito inteligente. E faz a nossa igreja ficar mais bonita ainda, pode ter certeza disso. E ver vocês aqui é uma alegria tremenda para nós, principalmente quando vocês chegam no horário. Mas isso aí é um outro caso, né? Mas assim, talvez você veio aqui hoje vivendo esse mundo que perece, que traz sofrimento contínuo na sua vida. E hoje, Deus, nesses estudos sobre dons que temos feito na nossa igreja, quer revelar qual é o dom dele. Não é verdade? Você veio aqui, não, o pastor vai revelar o meu dom. Hoje eu vou sair da igreja com o meu dom revelado, o pastor prometeu, ele falou, agora ele vai ter que cumprir isso. Bom, antes de revelar o seu dom, que não é nem meu papel, é papel do Espírito Santo,
nós estamos vendo qual é o dom de Deus. E entendendo que o dom revela o caráter da pessoa. Então nós estamos conhecendo uma das características do caráter de Deus através do seu dom. Seu caráter é que Ele nos ama. É um Deus apaixonado. Já pensou que é isso? Você já se apaixonou por alguém? Tudo bem, pode ser, não precisa ser alguém, pelo seu cachorrinho, pelo seu gatinho, pelo seu passarinho, ou pela sua namorada, ou namorado, esposo, filhos. Eu creio que todos nós já nos apaixonamos, ou como eu, continuam apaixonados, né? E aí você sabe o que é isso. Deus é uma pessoa assim, apaixonada. Ele nos ama, e isso revela o seu caráter. Quando você olha para Deus, você fala, Ele me ama. Não é Ele me odeia, Ele me condena, Ele me julga. Quando eu olho para Deus, eu canto essas músicas, eu entendo que Ele me ama. E isso revela o seu caráter. Mas isso não é só a revelação do seu caráter, porque Ele me ama, Ele me deu um presente. E sabe por que Ele me deu esse presente? Porque Ele sabe que eu vivo nesse mundo tenebroso, nesse mundo que perece, nesse mundo que é sofredor. E Ele não veio para condenar esse mundo, pelo contrário, Ele veio para salvar esse mundo. O mundo que eu e você estamos vivendo. Algumas religiões pensam que Deus vai destruir o planeta Terra, como se Deus vivesse numa espaçonave, ou fosse um ET especial, né? Não, vão destruir, que nem aqueles filmes que a gente assiste. Gente, o que é isso? Deus criou o universo, e a gente não tem ideia o que é o universo. Mas é interessante que Ele olha, nós no planeta Terra não chega nem a ser um ponto no universo, é uma poeira no universo. E Ele olha para aquela poeira e fala, eu amo essa poeira, eu não vou tirar ela não. A gente tira essa poeira, não, Deus conserva essa poeira num sistema planetário, porque Ele ama essa poeira chamada Terra. E o Xande me corrigiria, não é terra, é água. Né? Nós erramos ao dar o nome ao nosso planeta, né? A gente chama planeta Terra, deve ser planeta Água. Parece que alguém já inventou até uma música assim, né? Eu não pedi para vocês cantarem, né? Mas assim, alguém teve alguns anos atrás a feliz ideia, né? Foi Guilherme Arantes, né? Do planeta Água. E foi quando os astronautas olharam o planeta da Lua, do espaço, e viram aquela coisa maravilhosa, e viram que não era terra, era água. E quando Deus olha para nós, Ele não tenta limpar a poeira, Ele ama e Ele quer nos purificar. Ele quer limpar a nossa vida, como esse cântico que acabamos de cantar. Purificar, limpar, salvar. O que eu tenho que fazer é crer. E a palavra crer não é simplesmente acreditar. A palavra crer, ela tem a mesma força de expressão de julgamento. A palavra crer quer dizer, eu tomo uma decisão. Eu tomo uma decisão de receber esse presente de Deus. E com esse presente, o meu mundo começa a se transformar. Será que você quer que o seu mundo se transforme? Será que você veio aqui essa noite, ou você que está nos assistindo, está interessado em que seu mundo se transforme? Então feche os seus olhos. E hoje, você vai se permitir, receber esse presente de Deus e aceitar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como um presente para você. E se nessa noite você veio buscando mudar de mundo, ou salvar o mundo que você está vivendo, ou sair desse mundo tenebroso que você está perecendo,
você pode receber o presente de Deus hoje, que é crer e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E se você deseja fazer isso hoje, à noite aqui, eu peço para que você fique em pé e eu vou orar por você nesse momento. E a sua atitude, você vai estar falando: eu recebo o presente de Deus no meu coração. Eu recebo aquilo que Deus está me dando, revelando o seu caráter e me dando um presente que é Jesus Cristo. E eu me entendo que eu estou vivendo nesse mundo que perece, sofredor, triste, mas nessa noite, nesse culto, eu quero receber esse dom de Deus, esse presente de Deus na minha vida. Eu recebo, eu creio, eu tomo uma decisão para que Ele mude o meu mundo, não para que Ele me condene, mas para que Ele mude esse mundo que eu estou vivendo. Você que está nos assistindo também pode fazer isso. Não importa quantas vezes você assista esse vídeo ou ouça essa mensagem, ela é uma mensagem eterna para sempre, do amor de Deus para cada um de vocês. E aí na sua casa, no seu escritório, você também pode tomar essa decisão. Abaixe a sua cabeça e ore junto comigo. Senhor Jesus, hoje eu estou entendendo que o Senhor tem um presente para nos dar, um presente para dar a cada um de nós. Pai, eu entendo que o Senhor não pegou qualquer anjo ali nos céus, mas o Senhor pegou o seu único filho como um presente precioso para nos dar a cada um de nós. Pai, há pessoas aqui no nosso auditório que está em pé, que está erguendo as suas mãos e recebendo esse presente. Há pessoas que estão aí no escritório, em casa, Senhor, que também estão tomando essa decisão de crer e receber esse presente do Senhor. Obrigado porque o Senhor não veio para nos condenar, nem condenar o nosso mundo, mas o Senhor veio para nos salvar. Obrigado porque eu sei que o Senhor vai me salvar desse mundo tenebroso, desse mundo sofredor, desse mundo triste, desse mundo agonizante que estamos vivendo, para uma nova vida. E eu sei que o mundo muda a partir de eu crer. E ao tomar essa minha decisão hoje, eu estou falando: eu creio, eu aceito, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu recebo o presente de Deus para a minha vida. E é por isso que eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor não vai me dar, o Senhor já me deu. E eu simplesmente recebo nessa noite e te louvo pela oportunidade que o Senhor me dá, pelo meu crer, acreditar e decidir mudar a minha vida a partir de hoje. Por isso nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar-se. Bom, nós estamos aqui nessa noite felizes de tantas coisas acontecendo, de tantas coisas surgindo, que a gente fica até surpreso da forma maravilhosa que Deus tem nos dotado, tem nos dado, tem nos presenteado a cada celebração e a cada culto aqui na nossa igreja. E é muito bom nós estarmos envolvidos e participando de uma comunidade que leva o cristianismo a sério, uma comunidade que entende que Deus tem dado dons e capacitado pessoas para que realmente a gente possa continuar abençoando mutuamente um ao outro e abençoando ao mundo as pessoas que precisam de nós. Nós temos estudado sobre dons e baseado o nosso estudo no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Então, se você olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 12, está toda a nossa revelação, a revelação de Deus,
né, na verdade, para todos nós, sobre o que estamos estudando e compreendendo sobre dons. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, todo o capítulo 12, ele vai tratar com seriedade, como tem tratado e tem revelado a nós aqui, de uma forma profética. Nós temos apresentado a vocês esse estudo esclarecedor sobre os dons de Deus e como os dons se aplicam, ou por que nós temos dons, ou de onde vêm os dons, ou qual a finalidade dos dons. Então, tudo isso nós já temos discutido com vocês e já temos colocado. Como vocês sabem, o autor do livro de 1 Coríntios é o mesmo autor do livro de 2 Coríntios, tá bom? Então, quem escreveu o primeiro, escreveu o segundo. Mas, na verdade, ele também escreveu um outro livro e muitos outros livros, mas o outro livro que ele escreveu foi o livro de Romanos. O apóstolo Paulo, quando ele tratou sobre dons, parece que com uma propriedade assim maior, específica, ele lida com esse assunto em 1 Coríntios, capítulo 12, mas ele trata do mesmo assunto em Romanos, e interessante, claro que Paulo não escreveu capítulo 1, capítulo 2, isso veio ser colocado posteriormente, né? Na época de Paulo, as coisas não eram divididas assim, mas quem dividiu a Bíblia em capítulos e em versículos, coincidentemente, né, você vai ver que em Romanos nós vamos encontrar também no capítulo 12 sobre os dons. Não é interessante isso? Né? Paulo não planejou isso, Paulo não falou, olha, eu vou dividir em capítulos e versículos, porque na época de Paulo não tinha capítulo nem versículo, a Bíblia era escrita, era uma carta na verdade, né? Isso foi colocado posteriormente, mas o mesmo autor de 1 Coríntios, né, é o autor de Romanos, onde ele também, na altura do capítulo 12, no nosso caso, especificamente no capítulo 12, ele trata sobre o mesmo assunto. E hoje nós vamos falar especificamente sobre um dom talvez que possa ser o seu, um dom talvez que revele, né, a natureza e o seu caráter que você possa ter em referência a esse dom. Lembre-se sempre, há diferentes dons, há diferentes manifestações, há diferentes atuações, há diferentes ministérios, mas o Deus é o único. E a finalidade de cada dom não é para que nós venhamos a brilhar e sermos estrelinhas de Jesus, mas na verdade é para que nós venhamos a servir, a ter alegria no serviço do Senhor, nos edificando e nos capacitando para abençoar o mundo e ser um instrumento de Deus no mundo. Na verdade, os dons não são categorias de castas especiais. Eu não sou um ser melhor por ter esse tipo de dom ou aquele tipo de dons. Todos os dons são importantes porque vêm de um mesmo Deus, vêm para um mesmo objetivo, né? Vêm com o objetivo da edificação da igreja, para que a igreja realmente possa ser eficiente no seu trabalho de amar o mundo e de ajudar o mundo que precisa tanto de Deus. Mas é interessante também, quem dividiu, né, os capítulos e os versículos, se você observar ali em 1 Coríntios capítulo 12, o capítulo 12 todo fala sobre os dons. E quando vai entrar no capítulo 13, lógico que ele dá uma preparadinha antes nos versículos 31, né, ele coloca no capítulo 13 o caráter do dom e dos dons, que é o amor. Então, o capítulo 13 de 1 Coríntios vai tratar sobre amor. Agora, se nós formos para Romanos, vamos lá para Romanos, também que foi Paulo que escreveu, no capítulo 12, né, você vai ver que ali ele começa de uma forma resumida, não tão explícita como foi ali em 1 Coríntios. Ele também começa a falar sobre dons. Ele trabalha os dons, né, de uma forma diferenciada para os romanos, mas o assunto é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Ele fala com uma linguagem diferenciada. Ele fala, enquanto que em Coríntios ele está falando para gregos, e de verdade era gregos, tá bom? Né? E para os romanos ele está falando para os italianos, né? E os italianos ali, aqueles que gostam, né, de pizza, macaronada, né, aquela coisa toda. E os gregos, mais chegados no peixe, né, mas assim, quando ele fala aos gregos, e que é 1 Coríntios capítulo 12, ele vem com todo um tratamento e vem explicando de uma forma muito explícita sobre esse assunto. Quando ele trata o mesmo assunto,
com os italianos, em Romanos, capítulo 12, ele já trata o assunto de uma forma diferenciada, mas com o mesmo enfoque, com a mesma ideia, com os mesmos princípios. E você vai ver que, diferente de 1 Coríntios, que o capítulo 13 fala sobre o amor, em Romanos ele antecipa esse assunto no versículo 9, né? E a partir do versículo 9 de Romanos 12, ele fala sobre o amor. O amor deve ser sincero. E aí ele vai fazer esse tratamento de amor como ele fez lá em 1 Coríntios 13. Acho que a essa altura você já está um pouco confuso, não tem problema, né? Não tem problema, isso é normal, isso é natural, eu também fico confuso, né? Mas assim, você vai ver que no versículo 9 de Romanos 12, ele fala sobre amor também. No versículo 8, ele traz, né, o apontamento, mas a partir do versículo 9, ele fala sobre o amor. O que eu quero dizer é o seguinte: o mesmo autor, para dois contextos diferentes, duas cartas diferentes, a carta de Coríntios e a carta de Romanos. Ele trata o mesmo assunto com as duas igrejas, a igreja de Roma e a igreja de Corinto. Interessante e curiosamente, ele em Corinto, quando se dividiram em capítulos, né? Então no capítulo 12 é tratado sobre os dons. Interessante, curiosamente, também em Romanos é no capítulo 12 que é tratado sobre os dons. E só que de uma forma diferenciada, numa linguagem diferenciada. Tudo tem o mesmo enfoque, a mesma importância, mas a forma que ele trata com os romanos é um pouco diferente como ele trata esse mesmo assunto com os coríntios, mas é a mesma ideia, os mesmos princípios. E interessante que ele termina esse assunto, tanto em Corinto, né, para a igreja de Corinto, como para a igreja em Roma, ele termina em referência a esse caráter do amor, né? O amor, ele deve ser o fator motivador dos nossos dons e das nossas ações. Então veja, quando eu expresso o meu dom, quando o meu dom é revelado, quando o meu dom é trabalhado, quando eu exercito o meu dom, né, o meu caráter de amor deve estar presente. O meu caráter de amor deve ser o fator que motiva a minha ação e a minha direção. Foi o que nós vimos sobre Deus. Na primeira mensagem, quando nós falamos sobre, né, João capítulo 3, versículo 16, nós vimos ali que o caráter do amor de Deus levou ele a doar Jesus Cristo. Então, ali também a palavra dom, deu, dádiva. Então, a forma como Deus deu foi através do seu amor. Então, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dons através do caráter de amor que cada cristão precisa ter. E esse caráter de amor, ele só existe na minha vida se eu aceitar a Jesus. Se eu entregar a minha vida a Jesus, se a minha vida pertence a Ele e Ele está em mim, então eu tenho. O caráter de amor já está presente na minha vida e é esse caráter que vai me impulsionar realmente a exercitar o meu dom. Bom, introduzindo esse assunto, talvez para alguns um pouco confuso, mas para alguns uma curiosidade teológica ou metodológica interessante, o mais importante é você saber que esse mesmo assunto sobre os dons, o apóstolo Paulo trata em Romanos capítulo 12, que é o que eu gostaria de ler para vocês, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Então aqui nós estamos vendo que Paulo está tentando nos levar ou nos apontando, né, para o que realmente vem a ser o nosso culto, o nosso serviço. Ele é um serviço vivo, ele é um sacrifício vivo. Deus não está interessado em sacrifício morto, moribundo, né? Crente que não faz nada, pessoas que oferecem um sacrifício, sabe, que não tem valor nenhum.
Deus está interessado na nossa vida, na nossa alegria, na nossa disposição. Esse é o sacrifício vivo. É ir lá no mercado, nos sondas, né? É fazer esse trabalho com um banco de alimentos e arrecadar toneladas para ajudar pessoas carentes. Então, esse sacrifício que Deus espera de nós tem a ver com essa vivacidade da nossa vida cristã. Mas esse não é o ponto ainda. Veja, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre falo, se um dia eu ficar um velho gagá, é melhor Deus me levar. Porque, e olha, não precisa ser um velho gagá, pode ser um jovem gagá. Se você um dia ficar um jovem gagá, está fora, não tem nada a ver. Aqui diz que nós não podemos ser conformistas, diz que nós não podemos, nos conformar com esse mundo, nos amoldar a essas estruturas, mas, pelo contrário, nós devemos renovar a nossa mente. Olha, nós estamos aí com um senhor que tem uma mente, e uma senhora que tem uma mente renovada na nossa igreja, com esse excesso de luz pelas câmeras que nós temos aqui. Os dois jovens ali estão de óculos escuros. Não é magnífico isso? Eu jamais entraria num ambiente desse com óculos escuros, mas esses dois jovens, da terceira idade estão aqui, curtindo, tomando banho de luz da nossa igreja, renovando, gente renovada, gente. E é Ray-Ban ainda o negócio, É chique, E eles estão falando que estão na faixa de 28 anos. Eu acredito nisso. Gente, ter uma mente renovada é isso. A palavra renovada é assim, fazer ela de novo. Fazer ela de novo, começar de novo. É tipo aquele negócio do computador. Está dando defeito, desliga e liga. Se der defeito de novo, o Yuri já está preocupado. Liga e desliga de novo. E se der defeito de novo, joga fora, porque não tem mais jeito, Mas uma hora ele vai funcionar. Renovar a nossa mente é começar de novo a cada dia. E é isso que o cristianismo, se dispõe. É a força que o cristianismo tem na nossa vida de nos fazer jovens a cada manhã. Não é bonito isso? Jovens a cada manhã. O dia que eu perder a minha capacidade de renovação, é melhor eu ir embora, gente, porque a vida já acabou. O dia que o meu corpo físico parar de se renovar, ele está apontando que eu vou morrer fisicamente. O dia que a minha mente parar de se renovar, é que eu já morri e não sei. Mente renovada, para que sejam capazes, porque a capacidade vem dessa renovação. Você já renovou hoje você? Hoje já fizeram uns negócios meio absurdos comigo, assim, já me renovaram, assim, vou renovar você, vou dar um jeito, vou dar um tapa aqui, um tapa lá, vou dar uma arrumada, pôr uma gravata nova, tal, quer dizer, é gostoso quando você pode se renovar, é gostoso quando você está pronto a ser renovado, e é isso que Deus quer que nós venhamos a experimentar a cada dia, mas esse ainda não é o nosso ponto. Vamos continuar. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, versículo 3, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, e tudo isso
Nós já vimos em 1 Coríntios, lembra, né? Todo esse assunto já temos tratado nas mensagens anteriores, né? Então, temos, versículo 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aí o versículo 9, ele vai falar sobre o caráter, o amor dessas coisas todas. Veja que aqui nós temos alguns dons que não tem em 1 Coríntios, e aqui, lá em 1 Coríntios, nós temos alguns dons que não tem aqui. Lógico, Paulo não está preocupado, nem tem a pretensão de escrever todos os dons, porque seria impossível, pela criatividade do nosso Deus, pela habilidade que Ele tem de dar dons e presentes diferenciados a cada um de nós. Mas ele ressalta alguns dons em Romanos, e esses dons que, às vezes, alguns se confirmam ali em 1 Coríntios, alguns se diferenciam. Tem um que se diferencia, e é o que eu gostaria de começar hoje com vocês, que está no versículo 7. Vamos ver lá. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E é esse que eu gostaria de falar com vocês. Se é contribuir, que contribua generosamente. Estou começando com um dom mais difícil. Estou começando com um dom talvez mais conflitante nas igrejas. Estou começando com um dom talvez que você já fala, esse eu não tenho. Não, contribuir não é comigo, né? Deus me deu um outro dom, mas esse com certeza não deu, né? E é o dom que todo pastor gostaria que a igreja tivesse. Que todo pastor sonha, que toda igreja tenha o dom de contribuir. Não é o meu sonho, né? Mas é o sonho de alguns pastores que toda igreja tivesse o dom de contribuir. Esse dom é um dom magnífico, porque ele fala de contribuição, mas não fala de qualquer contribuição. Ele fala de contribuição generosa, generosamente. Ele não fala simplesmente de dar, mas a segunda palavra que segue esse dar, esse ofertar, esse contribuir, é a palavra generosa, generosamente. E são essas duas palavras que eu gostaria que vocês entendessem desse dom. A pessoa que tem o dom de contribuir é aquela pessoa que tem uma predisposição, uma disposição natural em contribuir mesmo financeiramente, de dar, de ofertar, de entender da parte de Deus que o seu papel é realmente entregar aquilo, colocar diante de Deus. Então, Deus dá a algumas pessoas o dom e a capacidade para esse dom, para que ela seja uma pessoa que venha a contribuir. E a contribuição dela é diferente talvez da sua e da minha, porque a contribuição dela, por ser um dom, caminha com a generosidade. A generosidade é uma capacidade de você ver uma necessidade, de você ver um problema antes talvez da própria pessoa, ou antes dele existir, e de uma forma generosa, de uma forma assim, de uma expressão natural, você vai e contribui com aquilo, você oferta com aquilo, e essa pessoa, ela não tem dúvida, quando ela tem o dom do contribuir, quando ela tem o dom de contribuir e contribui de uma forma generosa, muitos pastores usam, muitas pessoas pregam sobre esse texto, falando, contribuição generosa é você dar o que você tem, generosa é você dar o que você não tem, então dê tudo para o Senhor. Isso é mentira. Deus não quer que você dê tudo para Ele. Deus quer que você dê sua vida para Ele. Mas quando é na área de contribuição, Deus espera que pelo menos você seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas além disso, existem pessoas entre nós que têm o dom da generosidade, têm o dom da contribuição. E essa pessoa tem uma percepção e uma visão que talvez você, que não tem o dom dele, não consiga observar a necessidade.
Ela não pergunta por que eu tenho que dar, qual é a razão que eu tenho que dar. Ela não busca uma explicação racional o porquê ela tem que ofertar. Ela simplesmente dá. Ela simplesmente planeja em dar, em ofertar. E quando ela faz isso, ela exercita o dom dela com alegria e o Senhor a capacita. E a capacidade que essa pessoa tem não é só na generosidade, no amor e no carinho, que isso reflete o seu caráter, mas é na condição financeira ou material para essa pessoa exercer esse dom. Então, todas as pessoas têm esse dom? Puxa, seria o prazer de todos os pastores, mas não é verdade. Todas as pessoas têm que ter fidelidade, têm que ser justo, tem que agradar ao Senhor, tem que ofertar ao Senhor, tem que dizimar ao Senhor, mas existem pessoas entre nós que de uma forma sobrenatural dá além e de uma forma generosa. E a generosidade é assim, puxa, ela não precisava e ela fez. Quando você fala, essa pessoa é generosa, você fala assim, gente, ele não teria que fazer isso, mas ele se dispôs a fazer isso. Puxa, eu não precisava daquilo, mas ele pegou e fez aquilo na minha vida. Então, uma pessoa que tem o dom da contribuição, ela não racionaliza o seu dom, ela não racionaliza a sua atitude, ela não é movida pelo apelo. Interessante isso. Ela não é movida porque o pastor pede, vamos lá, dê. Pelo contrário, se pedir muito, ela não dá, porque ela gosta de dar de uma forma natural. Ela gosta de dar de uma forma generosa. E existem pessoas entre nós, e principalmente que também nos assiste, que têm esse dom, lógico. E são pessoas ricas? Não. Pode até ser, mas necessariamente não são pessoas ricas. A generosidade e o dom não tem a ver com a nossa capacidade pessoal, mas da capacidade que Deus nos dá. E quando você nasce com dom, Deus lhe dá no seu nascimento espiritual o dom da generosidade, você não mede esforços, você não mede, você não racionaliza aquilo que você está fazendo, você simplesmente faz. Faz por obediência a Deus, faz porque você é uma pessoa generosa, faz porque você sente da parte de Deus, não faz porque as pessoas apelam. E eu conheço pessoas entre nós aqui que têm o dom de ofertar, o dom de contribuir. E essas pessoas não são movidas porque o pastor implora, pede, briga, porque eu nem faço isso. Mas essas pessoas são movidas porque têm um dom de Deus de fazer isso. Às vezes você fala, você não precisa. Não, não é questão de eu não precisar. Eu tenho que fazer isso. Deus me impulsionou a fazer isso e eu vou fazer isso. O que você vai fazer, se vai se receber ou não, o que vai acontecer, não é problema meu. Eu só obedeço ao meu Deus que me deu esse dom de contribuir. Esse texto, ele é muito mal tratado, muito judiado em algumas situações em que os apelos são feitos de uma forma desgastante. E, na verdade, quando esses apelos financeiros em meios religiosos são mobilizados, as pessoas que menos dão são as pessoas que têm o dom de contribuir. Sabe por quê? Porque ela também tem a capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é. Ela discerne. Ela tem essa capacidade de saber se isso é e isso não é. E se ela sentir que não é, ela não dá. Pode fazer apelo, pode pular, virar de cabeça para trás, trazer uma criança toda machucada, um velhinho, vai falar que está morrendo de fome. Ela sabe se está sendo enganada ou não. Porque é um dom, é uma capacidade de Deus. Agora, ela também tem a habilidade de olhar uma situação e ver uma pessoa bem, aparentemente parece que aquela pessoa não precisa de nada, mas ela sabe que ela precisa. Ela sente no coração que aquela pessoa tem uma necessidade, e ela vai e ajuda aquela pessoa.
Ela fica até surpresa, aquela pessoa, puxa, mas eu tenho mais dinheiro que você, eu tenho mais condições que você, e você está fazendo isso por mim? Não me pergunte por quê, não sou eu, é Deus que está fazendo que eu faça isso por você. Conheço pessoas aqui, né? Eu poderia olhar para alguns e falar, você tem esse dom porque você já tem mostrado isso no nosso meio. E é uma delícia porque essas pessoas não são movidas a apelo, não são movidas à apelação. Quando isso ocorre, são as primeiras a não contribuir, a não ofertar. Porque esse dom é um dom espiritual, e se é um dom espiritual, ele vem com discernimento. E discernimento de Deus. Ah, mas quem responde a essas campanhas, esses apelos? Bom, eu não vou julgar ninguém. Algumas pessoas bem intencionadas, algumas pessoas bem motivadas, e umas pessoas que às vezes querem fazer alguma troca com Deus, e não funciona. A gente não negocia com Deus. Ou você dá, ou você dá. Não espera dar e receber alguma coisa em troca. Isso não existe. Não existe. Tem tantas pessoas e tantas histórias de pessoas que perderam seu dinheiro, seu carro, até sua casa, na crença de que iriam receber de volta do Senhor aquilo 100 vezes mais. E pessoas que estão frustradas hoje, porque o Senhor não prometeu isso, e o Senhor não fará isso. Mas aquele texto diz que se nós deixarmos, né, pai, mãe, se deixar, né, não está falando de contribuir, ele está falando de uma atitude, de uma ação, de outra coisa, não tem a ver com dons. Quando você contribui, quando você dá a sua oferta, quando você dá o seu dízimo, isso é parte do seu culto a Deus. Mas quando você faz isso de uma forma generosa, isso é porque você tem um dom dentro de você, que te mobiliza a fazer aquilo que às vezes as pessoas nem percebem, ou nem notam, né? E aquilo é recebido. Eu tenho filhos maravilhosos, todos vocês sabem disso. Todos os 3, e também os filhos que Deus nos deu depois de adulto, a minha nora, né, e o meu genro, né, a Vevê e o Steve. Então, na verdade, eu tenho 5 filhos, e todos eles são especiais. Vocês veem isso, não porque eu falo, mas porque você vê que generosamente eles se esforçam e trabalham para o Senhor. Mas eu não vou falar de nenhum que está aqui hoje, tá? Para eles não ficarem muito orgulhosos, vaidosos, tal, né? Vou falar com uma que está longe daqui. Está lá na Inglaterra, né? Está longe daqui, talvez ela nem vai assistir esse programa na internet. Mas interessante que a Eide, desde criança, identificou que ela tinha esse dom de contribuir. O Diogo não tem, nem a Miriam, né? Nem a Vivê. Eles têm o dom de receber, né? Toda hora estão querendo alguma coisa, né? Por isso que eu nem vou falar deles hoje, porque o dom aqui é contribuir, né? Mas a Eide, né? Desde pequena, ela tem esse dom. E como toda menina, o sonho dela era ficar rica, ganhar muito dinheiro. Alguém sonha diferente aqui? Acho que esse é o sonho que já passou pela cabeça de muita gente. Mas é interessante que ela sonhava isso pensando em ajudar as pessoas. Em ajudar as pessoas. Ela não sonhava isso, porque eu quero ter um carro, uma casa, não, eu quero ganhar muito dinheiro para ajudar bastante pessoas. Você fala assim, então, hoje ela é rica? Bom, ela é rica em vários aspectos, mas não tem muito dinheiro não. Mas assim, desde pequena, ela não é só dizimista, ela entrega o seu dízimo, a sua oferta, e daquilo que ela tem, generosamente, ela ajuda alguém. Dentro do seu dom de contribuição generosa, Deus deu um foco para ela.
Então ela entregava o dízimo aqui na igreja, ela entregava a oferta aqui na igreja, ela ajudava algumas pessoas aqui na igreja, generosamente, mas além de ajudar algumas pessoas, o foco dela era ajudar filho e filhas de pastor. E o que ela ganhava, ou o que ela recebia, com o dinheiro que ela tinha, durante toda a experiência cristã dela, desde que ela aceitou Jesus Cristo, foi em dar o dízimo, dar oferta para a igreja, ajudar algumas pessoas, independente de serem filhos ou filhas de pastor, mas generosamente ela olhava com amor filhos e filhas de pastores que não tinham condições, e ela ofertava para isso. E ela tinha dinheiro para isso? Tinha. Deus sempre deu excelentes empregos para ela. Às vezes empregos e atividades que ela ganhava mais do que eu. Não é muito difícil, né, irmãos? Mas mais do que eu. E mesmo assim, ela fazia isso. Então a gente quer mandar um beijo para a Eide, né? A gente quer mandar um beijo para a Eide também? Um beijo, Eide. Tá. Mas assim, chega. Mas assim, quando ela foi se casar com Steve, que é o nosso genro querido e nosso filho querido, né? Foi o irlandês Viking que veio roubar minha filha aqui no Brasil, né? E hoje ela mora lá em Londres, né? Então, nós oramos muito por esse casamento, e oramos muito pela vida do Steven. Nós não sabíamos quais eram os dons e talentos que o Steven tinha. Nós sabíamos que ele era um moço cristão, que ele era um moço generoso, é um moço que veio fazendo um trabalho missionário aqui no Brasil, veio doar a sua vida. Mas à medida que nós fomos conhecendo o nosso querido filho Steven, nós percebemos que ele também tem esse dom que a Eide tem. E eu acho isso magnífico, porque eles se concordam naquilo que Deus vai fazer na vida financeira deles. E Deus tem abençoado e vai continuar abençoando a vida deles, porque generosamente eles fazem isso. Claro que ela não vai gostar do que eu vou falar agora, né? Mas ela me escreveu, está numa dureza, mas falou: pai, doa R$500 para cá. Estou mandando R$500 para cá. Tira da minha conta, porque eu quero doar. Isso é dom. Eu estou usando ela porque ela não está aqui, né? Mas dando um exemplo de algo vivo, presente entre nós, de pessoas que têm esse dom e faz isso sem olhar se vai fazer falta, não vai fazer falta, se vai racionalizar, se vai, ou porquê, as razões. Nós não falamos que a CAF está precisando de dinheiro para ela, nem precisa falar, né? Nós não falamos para ela, né, que a CAF tem um problema, né, de caixa, né, e para pagar 13º de funcionário e tal. Mas assim, ela falou: dos presentes que eu ganhei, estou mandando uma parte para a CAF. Nós não pedimos. Mas isso vem de um coração que tem um dom de dar, uma generosidade. Quer dizer, não precisa pedir, a pessoa tem a sensibilidade de saber o que Deus quer. Infelizmente eu vou precisar parar hoje aqui. Eu acho que vocês já escutaram muitas mensagens, mas domingo que vem nós vamos continuar falando sobre os dons, e agora entrando em cada dom. Nós estamos começando a falar sobre o dom da generosidade, de contribuir. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele no próximo domingo. E talvez você vai se descobrindo, porque a ideia é essa, né, irmãos? Talvez você vai se descobrindo que o dom que Deus deu a você, e você fala: puxa, tem gente assim, eu sou assim, eu nem sabia que isso era um dom, ou que eu tinha que responder dessa maneira. Essa é a ideia. Eu não quero que todos aqui tenham esse dom de contribuir generosamente, mas eu quero que aqueles que tenham possam se redescobrir aqui, se renovar aqui e se avivar para ser um agente ativo. Nossa igreja sonha em nós termos um terreno maior
para recebermos mais pessoas. Nós sonhamos em ter um espaço de ter estacionamento, porque nós não temos. Nós sonhamos em ter um terreno que possa receber e fazer trabalhos sociais maiores. Nossa igreja não sonha em ser grande para ser grande, a gente sonha grande para poder fazer grandes coisas para o Senhor. Talvez aqui você tenha esse terreno. Talvez você aí que está nos assistindo tenha esse terreno. E talvez você tenha esse dom que Deus tem para você. Vamos orar. E domingo que vem nós vamos continuar falando sobre dons. Vamos continuar falando sobre o dom de dar e dar generosamente. E vamos falar, não só de contribuição, mas vamos entrar também logo num outro dom também espiritual que Deus possa estar dando a cada um de nós. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado por aquilo que ouvimos e sentimos do Senhor. Que nessa noite, algumas pessoas possam se despertar, não só para o dom da contribuição generosa, mas talvez para outros dons, com certeza, que o Senhor tem colocado entre nós aqui. Mas começando o estudo, talvez por esse dom que é um dos dons mais difíceis. A gente pensa que é o dom de línguas, o dom mais difícil, mas esse é o mais fácil de se tratar. Eu creio que talvez o mais difícil seja o dom de contribuir generosamente. Que nós possamos aprender, possamos reconhecer e possamos, Senhor, exercitar o nosso dom. Que aqui muitos possam estar buscando os seus dons. E a cada domingo, cada um possa estar descobrindo o seu, sendo revelado o seu, para que ele possa realmente desempenhar com alegria o serviço cristão. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.